Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, iniciando mais um encontro nesse mês de janeiro, que está bastante quente, e não é só no clima, não, é também nas relações políticas. Não é por outra razão que depois de tudo que nós assistimos nos últimos dias aqui no Brasil e também nos últimos anos, que o presidente Lula irá se reunir com os comandantes das Forças Armadas do Brasil. Seria muito importante para a sociedade, de uma maneira geral, que o teor principal dessas conversas ou desses diálogos, fossem explicitados para a sociedade, porque já está na hora da gente aparar todas as arestas e acabar com essa cisânia que existe há muito tempo entre Forças Armadas e grandes parcelas da sociedade civil, porque nós tivemos muitos estigmas, não só no Brasil, mas como também na América Latina de uma maneira geral, que ainda estão cicatrizando. Mas quando chega uma figura como Bolsonaro ao poder aqui no nosso país, todos os problemas, todas as distorções, todas as miopias diante da realidade brasileira, diante da realidade internacional, são expostas. Fantasmas do passado, do século passado, continuam ainda a fervilhar a imaginação de muitos generais, muitos militares que fazem parte da cúpula das Forças Armadas do nosso país. Será muito importante que esse debate seja colocado para a sociedade, que as pessoas fiquem desarmadas espiritualmente, ideologicamente, para que a gente consiga fazer, de fato, uma reunião de interesses a bem do interesse nacional, a bem do interesse público do nosso país. Infelizmente, as Forças Armadas do Brasil, como todos de países da América Latina, têm funcionado há muito tempo como forças auxiliares, forças satélites da grande potência militar do continente, ou do planeta, que são os Estados Unidos da América. E, infelizmente, nós funcionamos dessa forma sem ter nenhum tipo de autonomia de dissuasão externa, uma vez que nenhum desses países teve condição de desenvolver uma defesa, por exemplo, no aspecto nuclear. Então, nós seríamos facilmente subjugados por qualquer potência que queira fazer alguma coisa com os territórios desse continente de uma maneira geral. Então, as Forças Armadas, infelizmente, têm funcionado nessas últimas décadas apenas para uma repressão interna, para uma repressão política e uma repressão ideológica. Isso ainda está muito presente. E quando você encontra uma pessoa descerebrada, sem caráter, vitaminando essa imaginação dessas pessoas, como foi o caso de Bolsonaro, a gente tem muito trabalho pela frente, muita coisa a ser corrigida. E o presidente Lula, ele está enfrentando algumas situações assim, com muito destemor, mas a gente vai ter que conversar sobre essas situações todas. Me refiro especificamente sobre as demissões que estão sendo feitas de muitos militares. Já foi feito aqui um arrastão, quase 6 mil militares já foram exonerados, o que não devia nem acontecer deles terem entrado para a administração pública civil, eles acumularem recursos, que foi uma forma ali de Bolsonaro cooptar Forças Armadas, dando para essas pessoas argumentos que estão ali combatendo um inimigo oculto, uma ideologia, um país oculto, enfim. E todo mundo saiu com muito dinheirinho no bolso, o pessoal gostou bastante, mas estava na hora desse pessoal também já ir embora junto com o Jair. Matéria diz: serventia da casa, Lula demite 56 militares com cargos nos palácios e aumenta a pressão sobre Múcio. Bom, o Múcio merece aí, o ministro da Defesa, um capítulo especial, mas vai ficar um pouquinho mais para trás porque tem outras coisas que eu quero conversar com vocês. Antes de mais nada, é importante convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal a se inscrever, você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, compartilhe, dê o seu joinha, enfim. Participe dos nossos chats, que todos os dias é obra aqui entre 5 horas, 5 e meia. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, porque é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui no nosso portal, tá bom? Então, gente, essa questão é uma questão muito importante no Brasil para pacificar os ânimos, A gente não pode ter um país cuidando de uma série de assuntos com a sociedade com medo. Dos militares, uma parcela com medo dos militares e uma outra parcela querendo insuflar militares para romper com a democracia do nosso país. A gente fica patinando, Claro que isso, no fim da história, acaba atrofiando o desenvolvimento do Brasil, que para as grandes potências é muito bom, que nós continuemos a ser apenas uma colônia pacífica, um lugar para passear ou para extrair recursos que fomentem todo o sistema econômico mundial. Então, aqui dentro do Brasil, nós temos situações que estão correndo junto com essas situações que eu estou comentando com vocês, que é o objeto principal do nosso papo de agora.
Mas antes de voltar a esse tema, eu queria apenas fazer um parênteses sobre uma questão também que eu prometi que ia acompanhar aqui direto, né? Que é essa questão do telefone celular e da prisão do senhor Anderson Torres, porque isso vai repercutir no ex-presidente da República. Matéria diz, advogado de Anderson Torres disse, né? Não há possibilidade de delação premiada. Olha, advogado do Anderson Torres, o colega lá, ele está fazendo, né, o papel de fazer uma boa defesa do senhor Anderson Torres, que está bastante encalacrada, né? Ele não é assessor de imprensa, ele está fazendo o papel dele. Ele não vai dizer, não, meu cliente é culpado, ele vai pegar tantos anos de cadeia, ele tem um monte de provas bombas, vai incriminar um monte de gente. Não, não vai fazer esse tipo de situação. Até porque eu acho que esse advogado, ele também é advogado de outras pessoas do grupo político que cerca o Bolsonaro. Então tem alguns conflitos ali, enfim, a gente vai desnudar isso um pouco mais para frente. Vou checar algumas informações para poder trazer informações aqui, análises mais qualificadas. Mas ele está fazendo o papel dele enquanto não aparece nenhuma prova cabeluda contra o senhor Anderson Torres. Porque se aparecer, se o advogado perceber que ele vai entrar pelo cano, que ele vai afundar com o barco, evidentemente, uma colaboração premiada que vise diminuir a pena do seu cliente será muito bem-vinda. Agora, se o advogado também está zelando por outros interesses de pessoas que têm algum tipo de interesse nessa história, aí essa defesa também fica meio contaminada, né? Não precisa ser nenhum Einstein do direito para poder entender esse tipo de situação. Então vamos ver se a Polícia Federal terá mais alguns indícios, mais algumas revelações dos telefones ou do telefone do senhor Anderson Torres, se tem mais alguns documentos que foram apreendidos na casa dele, porque logo, logo a gente vê esse passarinho cantando, né? Já que o apelido dele é Piu Piu. Bom, então esse era um parênteses que eu queria fazer com vocês. Vamos aguardar aqui os próximos capítulos. Matérias de hoje. Lula não quer remoer crise com militares, mas defende punição de quem errou. Sim, numa sociedade democrática, é assim que funciona. Se um servidor militar, que é servidor da nação, ele praticou um crime ou cometeu algum deslize, ele tem que ser responsabilizado e não tem que se ter receio em relação a isso. O problema é que nós estamos numa sociedade onde as suas armadas ficaram tão contaminadas que quando você toca em alguma coisa relacionada a Forças Armadas, tem um monte de gente que fica super oriçada. Por isso esse debate é cada vez mais importante, para que a sociedade perceba que não existe hierarquia entre civis e militares. Todos nós fazemos parte de uma mesma sociedade. E os militares são servidores públicos a serviço da sociedade, e não a serviço de um partido, a serviço de uma ideologia, ou de um grupo político, ou de um descerebrado irresponsável. Não de ocasião, né? Como foi o caso que aconteceu aqui no Brasil. Então essas situações precisam ser conversadas. Qual a utilidade das Forças Armadas em países como o nosso? A gente tem distorções profundas, né? Já vou falar aqui do senhor Hamilton Mourão, agora futuro senador da República, que espelha bastante a contaminação que existe dentro das Forças Armadas, na formação dentro das escolas superiores, das academias militares, que precisa, de fato, ser revisada. Essas pessoas não podem ser formadas para servir ao nosso país, à sociedade brasileira, aos interesses nacionais, com a cabeça, com informações dos anos 40. É uma distorção absoluta que acontece, né? Então, enfim, Lula vai conversar com essas pessoas. Eu acho que o Lula, ele falhou, na minha opinião, nos primeiros discursos, tanto o discurso da vitória como o discurso de posse, quando ele não citou Forças Armadas. Era importante ele ter citado, porque essa cisânia foi muito grande, e mostrar que ele está disposto a um diálogo, registrar que as Forças Armadas foram objeto de uma grande trapaça, uma grande contaminação, uma grande ideologização, uma grande politização, e que isso representou um desprestígio funcional das Forças Armadas. Essa contaminação não serviu para nada, serviu apenas para dividir a nação, para criar tensões e, evidentemente, prejudicar os interesses nacionais. Vamos acompanhar os próximos capítulos aí. Exército vê erro de inteligência, nega golpe e quer refazer pontes com Lula. Beleza. Então vamos conversar, vamos abrir o jogo, né? Existe muito preconceito em relação ao Lula, que foi um presidente que, durante seu mandato, fez investimentos, né? Ampliou o orçamento de uma forma muito considerável das Forças Armadas. Não é por outra razão que, se ela está conseguindo algum tipo de reequipamento agora, em função do que foi feito no governo Lula e Dilma. O governo Bolsonaro não fez absolutamente
absolutamente nada, só aumentou o contra-cheque dessa gente, a verdade foi exatamente essa. E aí, como é que você discute com esses militares que têm uma formação dentro de uma escola como a Hamilton Mourão? Eles são quase todos da mesma turma, da mesma faixa etária. Resgatei aqui um tweet do general Hamilton Mourão, ele assina como general Hamilton Mourão, né? Hoje é uma coisa irregular, né? Porque ele já está na reserva, ele não pode ficar mais usando esse tipo de nomenclatura. Mas aí ele publicou, na data de hoje, em 1935, olha só a cabeça do Mourão onde é que está, 1935, tá? Tem que avisar para ele que nós estamos no ano de 2023. Em 1935, traidores da pátria intentaram contra o Estado e o povo brasileiro. A intentona de 27 de novembro foi a primeira punhalada do movimento comunista internacional contra o Brasil. Então, esse movimento comunista de 1935, internacional, né, que foi banido, né? Não seria a última. Eles que venham não passarão. Então está vindo comunista aqui para o Brasil? Então essa é a cabeça do Mourão e de muitos militares que estão ali dentro das Forças Armadas aqui no nosso país e de muitas pessoas que foram para essas manifestações nas frentes dos quartéis, porque muitos depoimentos dos que estão presos agora vão nessa direção, que eles foram para ali para defender o Brasil contra o comunismo. O Bolsonaro repetiu isso várias vezes, esse discurso, a nossa bandeira nunca será vermelha, isso funciona como combustível alienante, né? As pessoas ficam com medo desses sacis pererês inexistentes com toquinhas vermelhas e aí não prestam atenção que estão sendo roubadas, que o Brasil está sendo roubado, que o Brasil está patinando, o Brasil está preso ainda no século passado, em função desse atraso, dessa miopia. Ao invés de se prestar atenção nos problemas nacionais reais, fica se vitaminando e gastando-se uma série de energias com situações fantasmagóricas. Mas esse foi em novembro, né? E o general agora, quer dizer, até eu estou chamando de general, né? O senhor Hamilton Mourão, ele publicou, quando começaram os conflitos no dia 8 de janeiro, a ressuscitar ainda essa teoria fantasmagórica. Disse ele, ou escreveu, a detenção indiscriminada de mais de 1.200 pessoas, detenção indiscriminada, tá? Quer dizer, as pessoas estavam orando ali em Brasília, vieram de vários estados e aí foram presas, né? Foi uma coisa assim. 1.200 pessoas que hoje estão confinadas em condições precárias nas instalações da Polícia Federal em Brasília. O senhor Hamilton Mourão, tem alguma instalação prisional que seja satisfatória para o senhor, assim, para mandar essas pessoas? O senhor pode fazer sugestões aí, né, para onde que essas pessoas poderiam ter sido enviadas, esses criminosos todos. Instalações da Polícia Federal em Brasília mostra que o novo governo, coerente com suas raízes marxistas-leninistas, age de forma amadora, desumana e ilegal. Gente, tem alguma coisa escrita mais cretina, mais imbecil do que essa? Não é por outra razão que o senhor Hamilton Mourão foi apelidado de jumento de carga, né, nas últimas eleições pelo ex-candidato Ciro Gomes, que nesse particular aí ele merece aí a subscrição, né, de todos nós, né, porque o comportamento do senhor Hamilton Mourão, ele inclusive ofende os quadrúpedes, né, porque é pior do que os quadrúpedes. Um quadrúpede não seria capaz de propiciar esse tipo de entendimento. Agora, o que é espantoso é que esse tipo de pensamento do senhor Hamilton Mourão não é só dele, é de muita gente dentro das Forças Armadas, que acham que o Lula é um comunista, que o PT é comunista, que o Brasil está cercado de comunistas, que a Rede Globo é comunista, que tudo é comunista. Então eles são agora novos liberais, né, ultraliberais. E aí, gente, eu já fiz um programa há alguns anos atrás aqui, onde analisei o currículo das escolas militares aqui no nosso país, as escolas superiores de guerra, enfim. Eu vou colocar no link para vocês aqui, mas é impressionante como é que não se discute problemas nacionais voltados à economia. Então, se os militares de alta patente aqui, eles não têm uma noção de como funciona a economia no planeta, como é que eles pretendem defender o nosso país? Defender o quê? Qual o modelo? Fazer, como o Mourão fica dizendo todo, acabar com o Estado brasileiro, Estado ultramínimo, só ficarem ali os militares? Mas militares para quê? Para defender propriedade privada de empresa estrangeira? Então elas ficariam totalmente inúteis também.
porque seria a privatização geral, né? E já que se é para privatizar, então se coloque então no centro da discussão a privatização das Forças Armadas, como a primeira instituição a ser privatizada no Estado mínimo, né? Será que essa conversa andaria? Será que essas pessoas que estão de farda dentro dos quartéis ficariam contentes de estarem sujeitas às mesmas regras da sociedade civil em vários quesitos? Bom, gente, eu fico por aqui, esse assunto vai render e eu voltarei aqui para conversar com vocês sobre ele, tá bom? Fico aqui mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!